Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal da Pandora a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente do que a gente fala normalmente, finanças comportamentais. Isso porque a gente tem vários vieses cognitivos que basicamente são hábitos ou formas automáticas inconscientes da gente pensar que afetam muito a nossa vida financeira e, consequentemente, os nossos investimentos. Então, se você quer saber quais são os 4 principais vieses que afetam as finanças das pessoas, se eles estão afetando as suas e como lidar com isso, fica comigo aqui até o final. Bom, o primeiro desses vieses é a contabilidade mental flexível que a gente tem. O que isso quer dizer? Se você já colocou seu dinheiro na sua cabeça em caixinhas, então isso aqui são meus gastos fixos, isso é viagem, isso é lazer, isso é compras, por exemplo, comprar roupa, você provavelmente usa a contabilidade mental flexível. Por quê? O que acontece, né? Por que a gente fala que é flexível? Porque é muito fácil para o nosso cérebro mudar o dinheiro de caixinhas aí para justificar uma compra. Isso porque o nosso cérebro está sempre buscando prazer, evitando dor, e no geral a gente fazer uma compra imediata vai trazer mais prazer do que a gente poupar para o futuro, por exemplo. E a gente vai falar um pouquinho mais disso de aposentadoria um pouquinho mais para frente. Mas o que acontece? Você, por exemplo, alguma vez já foi comprar uma roupa de trabalho e falou: bom, isso aqui não é uma compra de roupa, isso é um investimento na minha carreira. Se você já fez isso, você usa sim esse tipo de contabilidade mental. E esse é o problema, é muito fácil para a gente se convencer a mudar o dinheiro de uma categoria para outra. Além disso, quando a gente usa contabilidade mental e a gente não gasta um dinheiro em algo que tinha sido designado para ele, é muito fácil a gente transferir para outras categorias. Então, eu ia gastar R$ 3.000 numa viagem que eu não vou mais, mas já que eu ia gastar esse dinheiro de qualquer jeito, eu vou comprar alguma coisa que eu queria comprar em vez de poupar esse dinheiro. Isso acaba prejudicando muito a gente no longo prazo quando a gente pensa em investimentos. E por último, é impossível a gente fazer de fato um acompanhamento dessas categorias mentalmente, além de ser extremamente chato fazer isso. Então, no geral, a gente não sabe quanto a gente já gastou em cada uma das categorias e a gente tende a ter memória curta para esse tipo de coisa e acaba se enganando. Então, qual que é o melhor jeito? Vários economistas recomendam, por exemplo, caiu seu salário, você já separar seus gastos fixos ou já pagar suas contas fixas ali, já mandar o seu dinheiro que vai ser investido para os seus investimentos e aí o que sobrar você divide em semanas. Então, disso que sobrou eu posso gastar 1/4 em cada semana do mês e é independente da categoria que eu gastar. Se eu quiser fazer uma viagem naquele final de semana, eu vou deixar de ir num restaurante ou eu vou deixar de comprar alguma coisa, mas assim você se organiza. E aí quando você tiver gastos grandes, você vai parar, olhar seu planejamento financeiro, ver se aquele gasto cabe, se planejar para aquilo e fazer aquele gasto de forma consciente e não baseado apenas em uma contabilidade mental flexível, né, que é o que é chamado. Então, essa é uma forma de você evitar deixar seu dinheiro ir para o lugar errado e ver lá na frente que você deixou de investir no seu futuro por causa desse tipo de gasto. O segundo viés que a gente vai falar é o chamado efeito dotação, também conhecido como por que você não larga aquele investimento ruim que está na sua carteira há um tempo e que não vai te levar para o seu objetivo, mas que você está apegado a ele. Basicamente, o efeito dotação foi mostrado em vários estudos de economia comportamental que a gente supervaloriza aquilo que a gente tem. Isso acontece desde, por exemplo, quando as pessoas vão vender uma casa, que elas querem vender a casa por mais do que ela de fato vale, porque é a casa delas, elas têm um valor sentimental por aquilo, isso acaba fazendo com que elas achem que aquilo vale mais do que de fato vale. Acontece que isso também pode afetar os nossos investimentos. Então, desde, por exemplo, você continuar na poupança, porque aquilo é confortável para você, e aí você supervaloriza aqueles atributos, né, aquelas vantagens, entre várias aspas, que a poupança vai ter de não ter imposto de renda, de ser liquidez diária, versus o que você está perdendo de não sair de lá. Ou mesmo você ficar carregando uma ação, por exemplo, na sua carteira, porque no passado você ganhou muito dinheiro com ela, esperando que o mesmo vá acontecer. Isso são tudo influências de emoções nos seus investimentos, que é algo que a gente deveria evitar. Então, quando você quiser evitar o efeito dotação, o melhor jeito de fazer isso é de fato ter um planejamento financeiro robusto e de tempos em tempos sentar e olhar para o seu portfólio e entender se ele está te levando mesmo para onde você quer chegar e se aqueles investimentos cumprem os objetivos que você traçou para eles. O terceiro efeito que a gente vai falar, fala um pouco do porquê que você não poupa para aposentadoria. Basicamente, tem vários estudos que foram olhar por que a gente tem tanta dificuldade de investir e guardar dinheiro para quando a gente se aposentar. A primeira coisa que você precisa saber é que no Brasil só 4% das pessoas têm poupança para aposentadoria. É um número muito baixo, principalmente num país que está passando por uma reforma da Previdência e que provavelmente muita gente aqui não vai receber um valor relevante do INSS na hora de se aposentar.
Tem uma pesquisa recente da Ambima que mostra que para os brasileiros, a primeira opção para se aposentar é o INSS e em segundo lugar vem nunca parar de trabalhar. O que ninguém contou pra gente é que investir pode ser um jeito muito simples de evitar isso e fazer com que a gente consiga ter uma vida financeira saudável no longo prazo. Mas por que isso acontece? Bom, a primeira coisa é que quando a gente pensa na gente no futuro, a gente ativa a mesma parte do nosso cérebro que pensa sobre outras pessoas. Isso é muito esquisito quando a gente racionalmente pensa nisso, mas vários estudos mostraram isso. Quando a gente pensa na gente mesmo, uma parte X do nosso cérebro é ativada. Quando a gente pensa em outras pessoas, outra parte do nosso cérebro é ativada. Só que quando a gente pensa na gente daqui a muito tempo, nosso cérebro não consegue entender que aquela pessoa somos nós, e a gente pensa nela como se fosse uma outra pessoa. Isso acaba dificultando muito a gente abrir mão de um consumo concreto agora, de um prazer imediato, em benefício dessa pessoa no longo prazo. Então isso é uma das coisas que mais afeta a gente na hora de poupar para aposentadoria. E aí, como que a gente pode resolver isso? Primeira coisa é automatizar o seu investimento e a sua poupança para aposentadoria. Dado que você não pretende se aposentar só com o dinheiro do INSS ou não sabe se esse dinheiro vai existir lá na frente, então todo mês já coloca uma transferência automática do seu salário a hora que ele cair para a sua poupança de aposentadoria. E eu tô falando poupança só porque é um dinheiro que você está poupando, tá? Não para colocar esse dinheiro na poupança. Invista esse dinheiro porque principalmente quando a gente fala de aposentadoria que é longuíssimo prazo, a gente pode aproveitar os benefícios dos juros compostos para que esse dinheiro se multiplique e facilite a nossa vida lá na frente. Então faça com que isso seja um processo consciente e o mais automático possível para garantir que esse viés, essa dificuldade que a gente tem de pensar na gente lá na frente não afete os seus investimentos. Bom, pessoal, até aqui a gente falou de 3 vieses importantes que afetam a nossa relação com o dinheiro, né? Então, da nossa dificuldade de poupar para aposentadoria, de como a nossa contabilidade mental é bem flexível e de como a gente se apega a investimentos e bens que talvez não façam mais sentido no nosso portfólio, que é o chamado efeito dotação. Por último, eu quero falar com vocês sobre como a gente vê preços de maneira relativa. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas, por exemplo, se você vai comprar um bem que custa R$5.000 e te dão um desconto de R$15 nele, só que você tem que ir até uma loja que é 15 minutos dali, você provavelmente não iria. Agora, se você está comprando uma caneta, por exemplo, de R$30 e te oferecem um desconto de 15 a 15 minutos dali, você provavelmente iria. Foi isso que um economista comportamental chamado Dan Ariely provou num estudo dele, que mostra que a gente vê os preços de maneira relativa e não absoluta. Se você parar para pensar, R$15 é R$15, independente do que você está comprando. Então, se você se deslocaria por R$15 de desconto, que são R$15 a mais na sua conta, por um bem, você deveria fazer isso pelo outro também, mas não é o que acontece. A gente vê esse efeito em várias outras compras de grandes valores, isso fica muito claro. Então, por exemplo, você vai comprar um carro de R$50.000 e te oferecem um item de mais R$2.000 e você fala, bom, R$2.000 perto do que eu já gastei não é muito, vou comprar. E se fosse em outra situação, provavelmente você acharia caro. Mas isso acontece também em contas menores, como contas de restaurante, compras numa loja, aquelas últimas coisas ali no final da loja, onde você já está fazendo uma compra de muito dinheiro e aí você compra alguma coisinha a mais de 5, 10, 15 reais, isso não parece fazer tanta diferença. Isso tudo é porque a gente vê os preços de maneira relativa. E isso não é muito inteligente da nossa parte, porque dinheiro é dinheiro. Se você pode usar aqueles R$15, por exemplo, para investir ou para comprar alguma outra coisa que você precisa, ele deveria valer a mesma coisa para você. Então, como lidar com isso, que é um viés inconsciente que a gente tem? A melhor forma de fazer isso é sempre lembrar que a gente tem esse viés. Eu sei que parece bobo falar isso, mas a gente sabendo que a gente se comporta dessa forma, fica muito mais fácil evitar que isso aconteça. E principalmente, qual que é a melhor forma de saber se algo é barato ou caro? É saber o preço da sua hora. Toda vez que a gente faz uma compra, a gente está trocando nosso tempo por um bem, porque você trabalhou, ganhou dinheiro e com esse dinheiro você está comprando algo. Então aquilo de fato vale seu tempo? Quantas horas você vai trabalhar para pagar por aquele bem? Isso compensa para você quando você para pensar nisso? Se sim, e se você está confortável com a compra e ela não vai afetar seus planos de investimento e seus outros objetivos, tranquilo, se não é bom repensar. Bom, pessoal, esses são os 4 principais vieses que afetam a forma que a gente lida com dinheiro. Tem muito mais, esse é um assunto infinito, assim, daria pra gente falar de mais 50 vieses aqui. Então conta pra gente nos comentários se vocês gostaram, dê um like e segue o canal para ajudar a gente. Qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários que a gente grava outro vídeo respondendo, tá bom? Obrigada!